Que a bênção de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo vá sobre a tua vida, a tua casa, a tua família, em nome do Senhor Jesus. Amado Deus, neste momento, mais uma vez eu entro em oração, neste propósito fé e milagre, onde nós estamos hoje neste último dia desta campanha. É uma campanha, né, Jesus? Por vários dias nós orando desde o dia 9, hoje já é o dia 13, então é uma campanha de fé. Eu creio que muitos milagres serão contados, muitas maravilhas que o Senhor tem feito. Que o Senhor venha revelar a nós a tua vontade todos os dias. Que o Senhor venha, Senhor, falar no nosso coração. Os planos do Senhor são perfeitos. Abençoa este ouvinte, coloca as tuas mãos, dá vitória para ele. Que nenhum mal tenha poder na vida dele, mas que o Espírito do Senhor o cerque, o guarde, o livre, em nome de Jesus. Amém. Boa noite, vamos começar agora o culto ao seu lar, a hora da esperança, amém? Que Deus abençoe sua vida. Eu tenho uma palavra de Deus para nós nesta hora, nesta noite, neste momento. Não sei que hora que você vai ver este vídeo, mas eu tenho uma palavra de Deus no livro de 2 Reis, capítulo 4, que fala sobre uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas, chamado Eliseu, dizendo: meu marido, teu servo, morreu, tu sabes que o teu servo temia o Senhor, e veio o credor para levar os meus 2 filhos para serem servos. Eliseu diz: que hei de fazer? Diz-me o que tens em casa. E ela diz: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então ele diz: vai, pede emprestada a todas as teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas, então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, deita o azeite em todas aquelas vasilhas e põe à parte o que estiver cheia. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos, e lhe traziam as vasilhas e as enchiam. E sucedeu que cheias que foram as vasilhas, disse a seu filho: traz-me ainda uma vasilha. Porém ela disse: não há mais vasilha alguma. Então o azeite parou. Então veio ela e fez saber ao homem de Deus e disse: vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Amém? Vai, vende o azeite e paga a tua dívida, tu e teus filhos vivei do resto. Glória a Deus, né, irmão? Nós sabemos aqui que a mulher que falava com Eliseu havia perdido o marido, que era um servo fiel do profeta. A ela só sobraram dívidas e dificuldades, a ponto de os credores ameaçarem levar seus 2 filhos para serem vendidos como escravo, o que era permitido pela lei. O caráter honrado de Eliseu é mais uma vez visto ao amparar aquela que estava sob sua responsabilidade. Isto mostra que o verdadeiro homem de Deus vive de modo equilibrado, ele tem fé intrépida e age com disciplina, mas também é generoso e tem compaixão das pessoas. Glória a Deus. Na palavra, quando nós estamos falando hoje sobre fé e milagre. E aqui nós vimos 2 coisas que aconteceram nesta passagem aqui. Aqui aconteceu a fé e também aconteceu o milagre. Deus seja louvado, né, irmãos? Porque aquela viúva não restou nada para ela, a não ser dificuldade e dívida. Só que ela foi ao encontro do homem de Deus. O nome dele era Eliseu. Como diz aqui, né? Ele teve uma responsabilidade, porque ele sabia que o marido dela tinha uma responsabilidade com aquela família. E foi por isso que aquela mulher procurou o profeta, porque somente ele naquele momento poderia ajudá-la. E ali Eliseu mostrou então o seu caráter, a sua responsabilidade com aquela viúva. E Deus usou a vida de Eliseu. Eliseu mandou aquela mulher pegar o que ela tinha em casa. Na hora ela estava tão preocupada que ela nem lembrou que ela tinha um pouquinho de azeite numa vasilha.
Isso nos mostra que Deus não precisa de muita coisa para fazer o milagre. Deus precisa da nossa fé, da nossa responsabilidade de crer no poder sobrenatural do nosso Deus. E a unção da multiplicação foi sobre a casa daquela viúva. Ela jamais imaginaria que aquilo ia acontecer na vida dela. Uma viúva triste, perdendo tudo que ela tinha. A sua família estava sendo desfeita. Os credores iam levar os seus 2 filhos, como era de costume da lei. Eu creio que aquela mulher estava desesperada. E ela lembrou então que existia ali um profeta que tinha uma responsabilidade com o seu marido. E aquele profeta foi um homem generoso também, não abandonou aquela família. Eu conheço muitas pessoas que quando o líder fica doente, que quando há uma enfermidade na família, o profeta abandona a casa, abandona tudo, abandona a família, abandona tudo. Eu conheci uma família lá onde eu morava que a moça era missionária, ela pregava para tudo quanto é lado. Quando ela ficou cega, ela foi abandonada pela igreja. Eu acho que nesse momento, no momento de enfermidade, no momento de luta, o responsável por a família tem que ir de atrás, tem que cuidar. Não é só na hora que a pessoa está lá na igreja, dando dízimo, dando oferta, que a gente está lá junto com a pessoa, agradando, não. É na hora que a pessoa está como essa viúva, aqui na situação dessa viúva. Viúva sem nada, né? Como diz aquela música, viúva sem nada. Ela estava sem nada, mas ela foi em busca ao profeta. E o profeta, sendo um homem generoso, perguntou para ela, mulher, o que tu tem na tua casa? Ela falou, não tenho nada, só tenho uma botija de azeite. Vai, pega a botija, vai lá para os seus vizinhos, pega bastante vasilha, não pouco. Entra no teu quarto e deita o azeite sobre as vasilhas vazias. O que quer dizer isso daí, irmãos? Obediência. Obediência na palavra do profeta. O profeta falou, ela foi e obedeceu. Porque se ela não tivesse obedecido, a situação dela ia terminar de uma outra forma. Mas ela obedeceu. Tem gente que Deus está falando, mas ele não quer obedecer. E a obediência quebra a maldição. Como eu estava falando aqui, né? Desse profeta. Às vezes a gente não para imaginar nessa palavra. Às vezes a gente só pensa assim, na viúva da multiplicação do azeite. Mas e da responsabilidade também que aquele profeta teve na vida daquela viúva? De acolher aquela mulher, de ver o que ela estava precisando. Não foi o profeta que fez o milagre, mas foi Deus que usou a vida dele. No momento da necessidade, Deus quer usar a tua vida, líder. No momento de necessidade, Deus quer usar a tua vida, irmã. No momento de necessidade do teu próximo, Deus quer usar você. Foi o que aconteceu aqui. No momento de necessidade desta viúva, Deus usou quem? O profeta. Por quê? Ele tinha uma responsabilidade com o marido dela e ela lembrou disso daí. Ele não abandonou aquela mulher. Ela foi ao encontro dele. Foi ali porque ela sabia que ali ela ia adquirir uma resposta. E muitas vezes nós, como líderes, quando a gente vê uma necessidade, a gente faz que nem Pilatos, né? A gente lava as mãos. Mas não é assim que nós temos que fazer. Como líder que a gente vê um irmão necessitado, nós temos que ser o primeiro para ajudar. É o primeiro para ajudar. E não abandonar a pessoa. Teve um bairro que eu morei também nesse bairro, não vou citar o nome, porque dá de algum conhecido aí lembrar dessa história. O moço era diácono na igreja, ele ajudava, ele trabalhava. Depois deu um AVC nele, ele ficou na cama, ninguém foi lá para ajudar. Ele ficou abandonado numa cama lá. Somente o meu pastor na época, que não era mais pastor dele, foi lá cuidar dele na cama. Foi lá ajudar. É na hora da necessidade que a gente tem que mostrar a nossa generosidade, na hora da necessidade de um irmão, de uma pessoa que está precisando, que nós temos que mostrar que nós somos servo de Deus, porque na hora que está tudo bem, é fácil, na hora que está todo mundo na alegria, é fácil, mas é na hora da dificuldade que o verdadeiro pastor, o verdadeiro profeta, estende as mãos e ajuda. Só que tem pessoas, irmãos, que também ele se apoia.
Ele não quer tomar uma posição, mas essa viúva não. Quando Deus usou o profeta para falar com ela fez igualzinho o profeta mandou. Foi lá, ela e o filho dela. Pegou as vasilhas, entrou lá no quarto, fechou a porta, deitou o azeite sobre as vasilhas vazias e foi enchendo. E a unção da multiplicação foi caindo lá na vida daquela viúva. A bênção da multiplicação foi deitando naquele azeite. E olha, irmãos, o azeite era raríssimo, era uma coisa cara. Com azeite se fazia remédio, com azeite se fazia cosmético, azeite passava nas feridas. E você já pensou nesse azeite, como esse azeite aqui era um azeite raríssimo? Porque esse azeite era um azeite que veio diretamente da graça, do trono de Deus, para a vida daquela mulher. Nunca houve um azeite tão valoroso naquela província, igual aquele azeite, porque aquele azeite veio do céu. Aquele azeite veio do céu. Então, o melhor azeite da época foi aquele. O melhor. E aquela mulher, então, cada vez que ela vendia o azeite, as pessoas falavam, eu creio, né? Eu imagino. Nossa, que azeite que é esse daqui? Aonde que você conseguiu adquirir esse azeite? E naquele momento era um momento de uma oportunidade que ela estava tendo também de falar para as outras pessoas que o nosso Deus tem o poder de prosperar a pessoa que está com dificuldade. Quando a pessoa crê, a pessoa tem fé, Deus opera o milagre. Então ela teve fé, ela obedeceu, ela creu e Deus operou o milagre. E houve também na vida dela um profeta generoso, que ajudou ela, que deu as diretrizes para ela. Meu irmão, você como uma pessoa de Deus, ensine as pessoas a fazerem as coisas certas para que ela possa receber um milagre na casa dela. Porque tem muitas pessoas também que, em vez de ensinar o que é certo, ensina somente coisas que não têm resultado. Nós temos que ensinar coisas na direção de Deus para as outras pessoas, para que as pessoas venham receber o milagre na vida delas, como Eliseu fez. Eliseu deu a direção para ela. Primeiro Deus deu a direção para Eliseu. Eliseu foi um canal. Deus usou a vida de Eliseu na vida daquela viúva. A viúva obedeceu, teve fé. O filho da viúva também obedeceu o que a mãe tinha mandado ele fazer. Entraram no quarto, fecharam a porta e deitaram aquele pouquinho de azeite que ela tinha nas vasilhas vazias. Mas de repente, a vasilha acabou. E eles falaram assim, traz mais vasilha. Daí não há mais vasilha alguma. Então não teve mais vasilha, também parou o azeite. Enquanto tiver vasilha, irmãos, o azeite não para. As bênçãos de Deus não param. Enquanto tiver pessoas disponíveis, com o seu coração aberto para receber as bênçãos de Deus, as bênçãos de Deus não vai parar. Mas se você também parar de querer buscar as bênçãos de Deus, Deus vai parar de te entregar a vitória. Mas se você continuar buscando de Deus, o Senhor vai continuar entregando na tua vida. Enquanto você for uma vasilha vazia, aguardando o azeite sobre a tua vida, Deus vai derramar sobre você. E saiba de outra coisa também. Ela vendeu aquele azeite raríssimo, caríssimo, o melhor azeite, o azeite que veio do céu. Ela vendeu aquele azeite, pagou todas as dívidas dela e ainda viveu do que sobrou. Ela se tornou uma empresária de azeite do Jeová Jiré. Olha, irmão, que multiplicação, que benção, né? Como a palavra de Deus não volta vazia, o mesmo Deus que multiplicou o azeite na vida daquela viúva, eu profetizo que multiplique na sua vida tudo aquilo que está faltando. Eu não sei o que você está faltando, que você só tem um pouquinho. Talvez você só tenha um pouquinho de alegria, um pouquinho de dinheiro.
um pouquinho de saúde, mas o Senhor quer multiplicar nesta hora. Através desta oração, que a fé e o milagre aconteça nas nossas vidas, nesta hora, neste momento, no culto ao seu lar, a hora da esperança. Quero pedir para você, por gentileza, compartilhe este áudio com tantas pessoas que você quiser. Pede para os seus amigos compartilhar também. Este áudio é um áudio de oração. É um canal espiritual. Ele não tem nenhum vínculo com nenhum credo religioso, mas o nosso vínculo é com Jesus. Nós não pregamos placa de igreja, não pregamos, não tem problema se você é de outra religião. Nós estamos aqui para abençoar a tua vida e falar para você que Jesus te ama muito e que Ele quer muito te abençoar. Da mesma forma que Ele abençoou a vida desta viúva. As viúvas não tinham muito valor naquela época. E ali ela encontrou um homem generoso. Que o Senhor também possa colocar na sua vida pessoas generosas para te orientar, para te ajudar. Em nome de Jesus. Não importa a igreja que tu és. O importante é você acreditar que o nosso Deus tem o poder de mudar a tua história. Tenha fé no teu coração, que Deus quer operar o milagre na tua vida, em nome de Jesus. Amado Deus, mais uma vez eu oro com este irmão da Hora da Esperança, nesta campanha Fé e Milagre. Nós estamos aqui neste último dia, Pai. Também quero apresentar a Ti as mulheres que oram na campanha, o que queres que eu te faça. Apresentar todos os irmãos que oram comigo, que buscam a Tua presença, Pai. Assim como o Senhor multiplicou o azeite desta viúva. Ali naquele lugar, não, para ser armazenado, o azeite fluía e se multiplicava. Mas quando as vasilhas acabaram, ele cessou. Isso significa que as bênçãos têm dimensão da nossa fé. O Todo-Poderoso está pronto para agir, mas o seu poder em nossa vida será proporcional à nossa confiança nele. Segundo o profeta, aquele óleo supriria a viúva e seus filhos para sempre. Assim também ocorre com o Espírito Santo em nosso ser. Isto é, quanto mantivermos comunhão com o Altíssimo, o Espírito Santo nos abastecerá plenamente, a fim de que permanecemos na fé até o fim. Pai querido, neste momento, Senhor, eu peço todas as bênçãos do Senhor na vida dessas pessoas. Bênção da saúde, bênção do emprego, bênção da alegria, da multiplicação, da fartura na sua partilheira, no seu armário. Senhor meu Deus, no seu guarda-roupa, na sua sapateira, que você nunca venha ter falta de calçados, nem de agasalho, que não venha ter falta de comida na tua casa, que o Senhor te abençoe em tudo, que esta água que você beber haja saúde para o teu corpo. Senhor, eu quero apresentar a minha prima que está lá naquela UTI, naquela que ela está entubada. Senhor, dá uma resposta para ela. Quero apresentar todos os pedidos de oração que foram feitos lá na igreja hoje, aquela família, aquela irmã que pediu oração para sua cunhada que estava precisando de um milagre, para todos os irmãos, Senhor, para os casamentos, para os jovens, para as crianças, para aqueles que não foram no culto hoje, também que o Senhor alcance eles, que eles venham receber um toque especial das tuas mãos, que não venham se afastar da tua presença, Pai. Eu quero te agradecer por esta oportunidade que o Senhor me deu. Quero consagrar esta noite nas tuas mãos, consagrar minha casa, minha família, a família do teu povo, consagrar esse canal a ti, a Hora da Esperança, consagrar todos os ouvintes da Hora da Esperança. Em nome de Jesus. Amém. Foi aí mais um culto ao seu lar, a Hora da Esperança. Amém? Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a doce comunhão do Espírito Santo
permaneça nos nossos corações. Amém? Deus que abençoe. Fica com Deus.